tem uma noção, uma ideia, quando você fala a palavra conjunto, o que isso significa. Sim, é uma reunião, é um agrupamento, é uma coleção de elementos que são agrupados assim porque tem alguma característica comum. Né? Bom, o que nos traz, o objetivo do nosso estudo são os conjuntos numéricos, né? E as relações que podemos estabelecer entre esses elementos, entre elementos e entre conjuntos também. Mas antes de prosseguir, é bom a gente retomar alguns conceitos que possivelmente você já tenha noção. Né? Bom, quais são os tipos de conjuntos que nós temos? O tipo de conjunto ele está muito relacionado à quantidade de elementos que esses conjuntos possam ter. Né? Eles podem ser conjuntos finitos, com uma quantidade finita, né, limitada de elementos, como podem também ser conjuntos infinitos, porque os números, né, no caso do conjunto numérico ou dos valores numéricos, a gente sabe que os valores numéricos são infinitos. Podemos ter também um conjunto que é unitário. Conjunto unitário é aquele que tem apenas um único elemento. Então, vamos colocar aqui como exemplo, formado pelo número 1, tá? Formado pelo número 0. Lembrando que a notação de conjuntos, os valores numéricos serão uma das formas de representação, vai ser entre as chaves. Né? Então, conjunto unitário, como o próprio nome sugere, é um conjunto formado por um único elemento. Conjunto vazio é aquele formado por nenhum elemento. Né? Ele não tem nenhum elemento. Nesse caso, ele vai ser representado pelas chaves ou pelo símbolo de vazio, que é este aqui. Conjunto universo é o conjunto em si, com todos os seus elementos. Tá? E esse aqui é o nosso objetivo dessa videoaula de hoje. Nós vamos falar de alguns conjuntos que serão considerados conjunto universo, a partir do conjunto numérico, né? Conjunto de números. Bom, sobre os números, todos vocês já devem se lembrar da reta numérica, né? Que é onde a gente representa os números. Em geral, nós colocamos os valores inteiros, né, de 0 para a direita até mais infinito, ou de 0 para a esquerda até o menos infinito. Okay? Lembrando que esses números inteiros não são os únicos valores numéricos que nós temos. Né? Os valores numéricos eles ainda têm números que podem ser escritos na forma decimal ou na forma fracionária. Né? Isso significa que entre dois números inteiros existe uma sequência de valores numéricos que são maiores e menores do que esse valor inteiro que está nos limites, certo? Então, por exemplo, 0,5 menos 0,33 3 meios, por exemplo, né? 3 meios, lembrando, é 1,5. Então, existem vários tipos de números ou formas de escrever esses valores numéricos, e é assim que nós vamos classificá-los. Lembrando que nós vamos pegar por características que sejam comuns. Bom, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Vou tirar esse Nzinho daqui, colocar ele aqui dentro. O conjunto dos números naturais, portanto, ele é formado pelos valores numéricos inteiros positivos a partir do zero. Então, nós vamos separar aqui. E aí vai até infinito positivo, certo? Bom, e os números negativos, que também são inteiros? Uma outra característica é quando esse valor inteiro abrange tanto valores positivos e negativos. Os valores negativos, eles surgiram a partir do comércio, né? Então, eles se formam um outro conjunto. Esse outro conjunto, ele abarca, engloba, os elementos do conjunto dos números naturais. Então, chamado de conjunto dos números inteiros, tá? Pela letra Z que ele é representado. Então, aqui dentro estarão menos 1, menos 2, ou menos 3 até infinito negativo. Então, números positivos e inteiros, chamados de conjuntos naturais. Conjunto dos números inteiros em si
é formado pelos números negativos e positivos, desde que não sejam números decimais. E os números decimais e escritos na forma de fração? Bom, esses números eles vão compor um conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Então, aqui dentro dos racionais, nós teremos tanto os números naturais, como os números inteiros e os números decimais. O conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Bom, o número 3 pode ser escrito na forma de fração? Sim. 3 sobre 1. É uma forma de escrever como fração. 3 dividido por 1 é 3. Então, portanto, o conjunto dos números racionais ele vai englobar os naturais, os inteiros e aqueles números que não estão nesses outros dois conjuntos. Como é o 0 menos 0,33, que nós colocamos ali na reta, como é o 0,5, como é o 3 sobre 2, e assim sucessivamente. E, bom, compreendido o objetivo de separação dos números, de reconhecimento dos números, de classificação dos valores numéricos? Bom, na próxima aula a gente vai aprofundar nesses conceitos. Tá? Muito obrigada e até a próxima.